pela Universidade. Ok. Eu sou médico graduado pela Universidade Jean Piaget, turma de 2009. Integrei a Clínica Girassol e tive a oportunidade de fazer a minha especialidade em neurocirurgia no Brasil, no Hospital das Clínicas, turma de 2016, e tive a oportunidade de fazer um Research Fellow em Neuro-Oncologia em Harvard, e desde 2016 que encontro-me no país, na Clínica Girassol, no Hospital Médico Boa Vida e no Consultório Médico Neurolog. Breves conceitos e epidemiologia sobre lombalgia. Portanto, começar por dizer que a lombalgia não é uma condição neurocirúrgica, é uma condição médica. Então, é mandatório que todos os médicos dominem conceitos elementares para que consigam auxiliar o neurocirurgião, que acaba por ser a estrutura terminal, no cuidado dos doentes com lombalgia. Lombalgia, como o próprio termo diz, nada mais é do que a dor que acomete o segmento lombar da nossa coluna vertebral. Nós sabemos que a nossa coluna vertebral, em termos de conceitos, é uma estrutura osteomúsculo-ligamentar que está dividida no segmento cervical, torácico, lombar e sacrocoxígeo, como está definido. E a lombalgia é a dor que acomete essa região. É uma condição médica com um impacto social e econômico que não é desprezível, mas é responsável nos Estados Unidos por grande parte das procuras ao banco de urgência, também responsável por absentismo laboral e, em alguns casos, ou seja, dependendo da causa, acaba por resultar em absentismo laboral e aposentadoria precoce. A maior parte de nós, pelo menos uma vez na vida, vai experimentar essa dor, que é bem desagradável. Uma revisão breve sobre anatomia, os colegas sabem a estrutura da vértebra, mas grande parte dos problemas que nós temos acontece não só pela degeneração ou destruição da estrutura vertebral, mas dessa estrutura muito importante que é o disco intervertebral, que funciona como os amortecedores do nosso carro, tende a diminuir o impacto da nossa mobilização. Nós, quando andamos aqui na Terra, estamos expostos à força de gravidade, e com o nosso peso isso é contrabalanceado pelo disco intervertebral. Ele amortece esse impacto, e cá dentro, no canal, nós sabemos que a nível lombar, abaixo de L1, só temos apenas raízes, ou seja, o cone medular termina a nível de L1. Então, aqui abaixo nós vamos ter raízes que abandonam o interior do canal vertebral por essa estrutura que é o forame intervertebral. O que é importante nós temos em conta? É que, ao nível da coluna lombar, nós temos uma série de nervos que são responsáveis por essas funções que aparecem no quadro aqui abaixo. Vão para a região perineal, controlam o útero nas mulheres, dão inervação para essas estruturas, incluindo os músculos. Um dos nervos mais importantes dessa região é o nervo ciático, que, quando a coluna tem algum tipo de problema, acaba por ser um grande sinalizador de que há sofrimento dessas raízes nervosas. Só que nós precisamos estar sempre atentos, porque a lombalgia não é só causada por condições relacionadas diretamente à coluna, porque eu acabei de mencionar que há aqui uma série de estruturas que podem causar dor referida. Então, nunca podemos descurar das condições médicas que podem conduzir à lombalgia. Em termos de epidemiologia, é importante sabermos que é uma doença com uma prevalência elevada. Um estudo publicado em 2014 no Journal Asiático de Coluna referia que cerca de mais de 56% da população mundial, e temos aqui como referência a população do Catar, convive com lombalgia, com maior prevalência para as mulheres, que comparativamente aos homens têm 53,9%.
E por que que nós andamos desse jeito e para onde é que nós vamos? Nós, em termos evolutivos, nós chegamos a um estágio de modernização tal onde nós já não convivemos e já não nos mobilizamos como os nossos antepassados faziam, que precisavam de caçar para comer, estavam em constante movimento. E então o peso não era um grande problema. Nós sabemos que a obesidade é um problema dos tempos modernos e isso é um dos grandes fatores que influencia o aparecimento da lombalgia, ou seja, o sobrepeso é uma das principais causas de dor na coluna. Falta de atividade física e posturas inadequadas, como nós conseguimos ver, acabam por forçar também a nossa coluna e a desencadear quadros de lombalgia. Uma causa importante de lombalgia que não pode ser esquecida é o tabagismo. Nós sabemos que o tabaco ou o tabagismo é a causa de muitos males já conhecidos e comprovados cientificamente, problemas oncológicos, mas também em termos de degeneração da coluna. Foi publicado este artigo no ano 2014 que comprova que o tabaco afeta a estrutura do disco intervertebral e reduz a densidade celular do ânulo fibroso e do núcleo pulposo, que é uma estrutura que é o que compõe o disco intervertebral. Então, se o disco tem a sua estrutura alterada, perde a capacidade de amortecer impactos. Então, esse impacto acaba por ser transmitido para as estruturas que estão na vizinhança. Então, quando nós falamos de dor lombar ou de lombalgia, precisamos de primeiro tipificá-la em de duração, pode ser uma aguda, subaguda, crónica ou recorrente, com os tempos descritos no slide, que os colegas conseguem ver, ou uma classificação mais simplista sobre essa dor lombar. Pode ser uma dor lombar degenerativa ou uma dor lombar não degenerativa, onde nas causas de dor lombar não degenerativa estão as grandes doenças que nós temos familiaridade, como as fraturas de coluna, os tumores da coluna, a espondilolistese, a sacroiliite, e são todas elas causas de dor lombar. Então, se os colegas olharem para esses três retângulos que nós temos aqui, há uma série de doenças, esquecendo as condições clínicas, que podem causar lombalgia. Então, não é um problema simples, porque a lombalgia acaba por revelar-se como um sintoma que traduz uma série de problemas subjacentes associados à coluna. Em relação aos sintomas, o diagnóstico e o tratamento, que é importante cada um de nós ter, porque ou em consulta ou no banco de urgência, que nós temos muitos colegas que fazem banco de urgência, o que é importante nós retermos? Os doentes vão chegar com a queixa cardinal associada à lombalgia, que é a dor, que pode ser uma dor com ou sem radiação. Os doentes também vão referir tensão muscular, dor muscular e muitas das vezes contratura. Muitos doentes contam histórias de que eles estavam a desempenhar determinada atividade e na execução do movimento ouvem um estalido e daí travam, já não conseguem mobilizar. Têm dor associada à mobilização. Isso é também chamado de restrição à mobilização. E os sintomas neurológicos podem ou não estar presentes quando existe comprometimento da raiz nervosa da região. Nessa imagem que os colegas conseguem ver, nós temos aqui o disco, isso é um corte axial da coluna, onde nós conseguimos ver a vértebra aqui do processo transverso, temos aqui o canal e as estruturas intracanalares, e aqui a saída da raiz nervosa, processo espinhoso, e isso daqui é o disco normal, que tem um ânulo fibroso, que é mais rígido, e o núcleo pulposo tem uma estrutura, parece gelatina. Pelos múltiplos
motivos que já foram referidos, as doenças já foram mostradas nos 3 quadrinhos, e a estrutura do disco pode alterar-se e eventualmente romper-se, permitindo que parte do núcleo pulposo migre, saia do lugar e cause a doença que é a maior referência da lombalgia, que é a hérnia de disco, que nada mais é quando parte do núcleo pulposo consegue romper o ânulo fibroso e ou entrar para o canal ou comprimir as estruturas nervosas na saída do forame. Então, nessa imagem nós também conseguimos ver os diferentes estágios de degeneração da coluna, ou seja, de envelhecimento da coluna. Onde aqui nós temos um disco normal, os colegas conseguem ver que a altura ou a espessura do próprio disco é mantida, e à medida que, com o passar dos anos, e isso nenhum de nós irá escapar, os nossos discos, por causa dos anos de uso, a suportar o nosso peso e as nossas atividades, os nossos discos vão envelhecendo, chegando a esses estágios de total degenerescência e ou eventualmente herniação. Eles podem herniar. Então, para os colegas que recebem os pacientes em um ambiente de consulta ou banco de urgência, importa reter quando o doente vem com uma lombalgia mecânica ou um lumbago, como é chamado em algumas latitudes. Não existem achados muito específicos. E eu trago esse quadro para que os colegas consigam ver que em 90% dos casos resolvem-se em cerca de 3 meses. Já os doentes que têm ciática, mesmo a lombociatalgia, que a maior parte das vezes está associada a hernia de disco quando se fazem estudos diagnósticos, têm de 60% a 80%, ou seja, nem todos os pacientes são cirúrgicos. Nós temos cerca de 20% a 40% que acabam por vir à cirurgia. São os pacientes que não respondem ao tratamento num intervalo de 3 meses. Então, há um viés muito na prática que nós vemos. Os colegas recebem doentes com lombalgia e encaminham direto para a neurocirurgia. Mas, por fim, eu vou oferecer algumas recomendações aos colegas. E então, temos aqui essas bandeiras, que são as bandeiras para que os colegas, quando recebem, precisam de estar atentos. Os que nós consideramos sinais de alarme importantes são febre, os doentes que chegam com clínica de caldequina, ou seja, perda de força muscular, alterações associadas à ereção ou à defecação. E então, esses são os sinais que nos fazem correr para investigar esses doentes e eventualmente chamar um neurocirurgião no banco de urgência. Porque todas as outras condições carecem apenas de analgesia, investigação que pode ser feita em ambiente ambulatorial e apenas posteriormente avaliação pela neurocirurgia. Nessas bandeiras que nós vemos amarelo e azul, nós precisamos de referir aos colegas que há alguns pacientes que têm uma questão que se chama ganho secundário. Alguns pacientes, por causa da profissão que têm, podem aparecer em consulta, exacerbar a clínica de dor lombar para que ganhem alguma forma de benefício, que pode ser aposentadoria precoce ou algum benefício em dinheiro pela empresa. Então é importante nós termos a capacidade de diagnosticar adequadamente os doentes que realmente têm lombalgia e carecem de cuidados, e que carecem de consulta. Outros sinais de alarme que nós devemos prestar atenção na história é a forma como a dor instala-se. Pacientes com dor lombar abaixo de 20 anos e com mais de 50 anos, quem se apresenta com febre, porque algumas condições infecciosas como a espondilodiscite e a tuberculose óssea podem manifestar-se também com febre. Então essas condições precisam de serem avaliadas com algum cuidado. Então,
apesar de eu ter dito que a maior parte das lombalgias são lombalgias tranquilas e benignas, precisamos de prestar atenção a quadros que aparecem com dor lombar associada a febre, dor lombar e déficit motor, ou retenção urinária. Esses quadros precisam de ser bem investigados na urgência e avaliados pela neurocirurgia antes de serem liberados. No exame neurológico, todos nós nos lembramos, apesar de nós termos aqui uma certa neurofobia, alguns exames muito básicos devem ser feitos para avaliar o paciente que vai à consulta com dor lombar, começando pela postura. Precisamos de ver qual é a postura do paciente em pé. Pedimos ao paciente para fazer flexão e, por vezes, hiperextensão da coluna, para que nós possamos avaliar se todos os elementos da coluna estão a funcionar adequadamente, as facetas articulares, palpar os músculos para vermos se o paciente tem algum ponto gatilho nos músculos e passamos para o teste principal, que é o teste LASEG, que é ilustrado aqui, onde o paciente eleva a perna e isso elucida um quadro de dor. E isso está associado à compressão da raiz nervosa e isso indica que o paciente tem uma hérnia de disco. Então, o exame neurológico é extremamente importante e não é restrito ao neurocirurgião. Os colegas de outras especialidades que fazem mapa de urgência ao receberem esse quadro devem lembrar-se desses detalhes para que consigam avaliar os pacientes com melhor qualidade. Os exames para a investigação dos quadros de dor lombar em ambiente de urgência, temos a disponibilidade de raio-x, que é um exame muito bom e que confere muita informação, embora não seja atualmente o padrão ouro, mas a maior parte dos hospitais públicos tem, então nós precisamos sempre pedir o exame da região em AP e perfil para podermos ver o alinhamento dos corpos vertebrais, como é que os forames estão, e muitas das vezes conseguimos ver a altura discal e daí presumir se o disco está degenerado ou não. Mas se o hospital tiver disponibilidade de uma tomografia pode ser feita, dará maior informação sobre a estrutura óssea e também sobre o disco e os forames. Então, esses dois exames são os que são maioritariamente feitos em ambiente de urgência. Todos os outros acabam por serem feitos em ambiente de urgência, excepcionalmente nos quadros de alarme, como eu mencionei, ou seja, um paciente que chega na urgência com perda de força, retenção urinária, ou seja, com uma cauda equina, ele tem indicação de fazer uma ressonância. Mas nós sabemos que a maior parte dos hospitais públicos, pelo menos na capital, não têm disponibilidade de ressonância magnética. Então, com o exame neurológico, com os exames que eu mencionei, temos de ter a capacidade de fazer um diagnóstico, solicitar uma avaliação e daí a neurocirurgia definir a conduta para esses casos. O exame que eu trago aqui de lado, os dois últimos, este é uma mielotomografia, que é um exame que é feito com contraste para avaliar onde pinta-se o contraste que é usado, acaba por desenhar o canal e a medula, e a interrupção normalmente indica que há alguma porção de disco a fazer compressão ao saco dural. Tá? E aqui abaixo o padrão ouro, que permite-nos ver músculos, ligamentos, que é a ressonância magnética, que é um exame extremamente importante, fornece muita informação e ajuda-nos a indicar melhor os procedimentos cirúrgicos. Então, esse é o arsenal diagnóstico que nós podemos lançar mão, sem esquecer dos exames laboratoriais que devem ser usados para descartar causas clínicas, ou seja, o doente tem infecção urinária. Temos que fazer exame de urina para descartar qual é a causa. Se o doente vem com febre, screening para
para a febre de origem desconhecida. Então, precisamos mesmo de investigar o paciente na plenitude antes de só passarmos o caso para a neurocirurgia, como muitas das vezes temos visto acontecer. O tratamento médico é focado no tratamento da dor e o protocolo não mudou, mantém-se o protocolo da OMS de Geneva de 1996, onde é usada a escala visual analógica, que os colegas conhecem bem, onde a dor é classificada de uma dor que pode ser leve, moderada ou grave. A escala visual analógica vai de 1 a 10 e os medicamentos que são indicados são genericamente analgésicos para dor leve, analgésicos, dipirona, paracetamol, um anti-inflamatório, sempre indicado, pode ser ibuprofeno, pode-se usar celecoxib, barcóxia, como nós vemos muitas das vezes, e um adjuvante. Esse adjuvante que é posto aqui pode ser ou a gabapentina ou pode ser um antidepressivo tricíclico, porque o tratamento da dor deve ser feito de forma multimodal. Quando a dor é moderada, nós usamos todos que já estão aqui descritos, mas associamos um opioide fraco. Família dos opioides fracos, nós temos a codeína, a hidroxicodona e a oxicodona, e o tramadol. Mas o que nós notamos muitas das vezes é que, na prática, a maior parte dos colegas não se sente muito seguro em prescrever opioides fracos. Eu recomendo que os colegas façam com segurança, tendo sempre em atenção que o tramadol, principalmente, que é o que nós vemos muito mais disponível nos hospitais, é um opioide fraco, tem tropismo pelos receptores μ5. Então, do mesmo jeito que nós temos receptores μ5 no cérebro, também temos no intestino. E isso é que gera as náuseas, os vômitos e, posteriormente, a obstipação que os pacientes queixam-se quando fazem uso de opioides. Mas isso tudo pode ser revertido com os medicamentos que os colegas conhecem, metoclopramida, dá uma ondansetrona, mas não privem os pacientes de ficarem sem dor pelo desconforto que têm do uso do tramadol, por favor, tá? E quando a dor é severa, associa-se os opioides mais fortes, morfina, metadona, fentanil, mas essa escadinha, quando nós formos subir, para quem não tem muita segurança, o melhor é que chame mesmo um neurocirurgião ou um anestesista. Os anestesistas também trabalham muito com dor, então não há problema nenhum em pedir ajuda, colegas. Peçam ajuda, fiquem à vontade, não há inconveniente algum, tá? Conveniente é nós não tratamos o nosso paciente adequadamente. A fisioterapia, outro parceiro extremamente importante dos médicos em diversas áreas, mas na lombalgia, eu pus essa foto de propósito. Eles são realmente os super-homens. Por quê? Porque tem comprovação científica de que a fisioterapia ajuda a melhorar os quadros de dores pelas diferentes técnicas que os fisioterapeutas dominam. Não sei se tem algum fisioterapeuta aqui que no final pode comentar um pouco, mas há comprovação científica de que a fisioterapia, nos casos cirúrgicos e não cirúrgicos, só há benefícios quando há esse suporte multidisciplinar. E depois de nós fazermos tratamento médico, depois de mandarmos o doente para a fisioterapia e o doente voltar e dizer: doutor, do mesmo jeito, não melhorou nada, estou com dor. Aí nós podemos lançar mão, e isso já fica muito mais aos cuidados da neurocirurgia. Temos técnicas de intervenção percutânea que podem ser feitas, são feitas em bloco operatório, onde nós podemos só fazer a injeção de fármacos pelas diferentes técnicas que existem, transforaminal, bloquear a faceta ou mesmo epidural, e isso tem que ser escolhido adequadamente, dependendo do problema que o paciente tem na coluna, ou técnicas de radiofrequência, onde com a mesma agulha que nós injetamos medicação, em vez de injetarmos medicação, vamos lá e queimamos os nervos que são responsáveis pela inervação das facetas, da região que
por norma está acometida e gera esses quadros de dor. E se ainda assim o paciente não melhorar, aí temos de escalar para as cirurgias que nós vemos aqui abaixo, para quem não conhece aqui, uma artrodese, ou seja, uma fixação com parafusos de titânio e uns espaçadores na coluna para dar altura de novo ao disco, são uns substitutos do disco. E aqui temos um estimulador medular, que é outro dispositivo que é inserido no paciente para diminuir esse quadro de dor. Mas isso são técnicas que são usadas mais lá para frente, quando todas as outras começam a falhar. Aqui eu trago um estudo que foi publicado agora em março de 2021 no Lancet Rheumatology, onde eles confirmam algo que durante anos ficou no limbo, um estudo multicêntrico com mais de 1000 pacientes que foram arrolados e depois de separados, um grupo foi para a cirurgia e o outro grupo foi para o bloqueio, as injeçõezinhas. E nós conseguimos ver que em termos de deterioração de sintomas, o grupo que fez o bloqueio teve menos quando comparado com o grupo que operou. Ou seja, nós hoje em dia optamos, dependendo do caso, por bloquear os pacientes mais vezes, ou seja, fazer mais injeções com corticoides direto no forame para diminuir a dor dos pacientes, antes de optarmos pela cirurgia, porque em termos de custos é menor para o paciente e em desfecho neurológico, dependendo do tempo que o paciente tem a lombalgia, muitas das vezes acaba por ser melhor fazer a infiltração. Mas em alguns casos já a cirurgia acaba mesmo por ser feita e tem ótimos resultados. بسم الله الرحمن الرحيم. This film will list the deterioration of segregation, including MRI, showed technique will consist after preparation of lamina on both sides and retraction with self-retaining retractor, as we see here, will consist of laminectomy, including preparation of lamina, and the spinous process. Que os colegas conseguem ver, isso é uma cirurgia para uma estenose do canal lombar. Eu avancei para essa parte para que os colegas vejam que é uma cirurgia clássica, onde faz-se um corte grande, uma exposição ampla da coluna, e aqui nós conseguimos ver o saco dural já exposto depois de remover toda a janela óssea que cobria essa região. E isso é uma cirurgia clássica, como eu mencionei, a antiga, que permitiu dar lugar a o que é feito hoje em muitos hospitais, que é a cirurgia endoscópica, onde os pacientes fazem um corte micro, muito pequenino, permite a inserção de uma câmara e ir para lá e resolver uma série de problemas como hérnia discal, estenoses foraminais, mas infelizmente nós aqui no país ainda não temos essa disponibilidade dessa técnica. Há médicos com formação, mas a logística ainda não foi adquirida. Mas seria muito bom se os nossos pacientes pudessem ter acesso a essa técnica, que é uma técnica minimamente invasiva, então o tempo de recuperação é mais curto, a perda sanguínea é menor e o próprio tempo de internamento do paciente, quando ele chega para a cirurgia, é muito menor. Em muitos países isso é feito de manhã e o paciente no fim do dia vai para casa. E já a técnica clássica, o paciente acaba por precisar de ficar internado pelo menos 1 a 3 dias, dependendo de como evoluir, porque o corte é maior, então requer maiores cuidados e supervisão. Então, só para que os colegas saibam que hoje em dia também já fazemos cirurgia endoscópica de coluna, visto que aqui há muitos colegas cirurgiões gerais que fazem laparoscopias, e então, para que os colegas tenham noção que também em neurocirurgia nós também usamos técnicas minimamente invasivas.
Então, o manuseio, genericamente, para a lombalgia, que é recomendado que todo médico saiba, é o seguinte. Perdão, aqui os slides infelizmente estão em inglês, mas isso é parte de um artigo, não podia modificar. Para quem tem dor lombar, os sintomas, se for dor lombar isolada, que é mais de 93% dos pacientes, a maior parte dos pacientes melhora com tratamento, sem testes diagnósticos, não precisa fazer nem raio-x, nem TAC, nada. Faça a medicação conforme a descrição que eu mostrei anteriormente, por um período de 6 semanas, ou seja, 1 mês e 2 semanas. Se ele melhora, aí o doente está bem, vai para a sua vida. Se ele não melhora, ele aí acaba por ser encaminhado e fazer estudos diagnósticos, TAC, ressonância, dependendo da disponibilidade do hospital, e aí uma avaliação de neurocirurgia. Quando o paciente, isso é para o braço que tem lombalgia mecânica exclusivamente, se o paciente tem lombociatalgia, que corresponde a 4% dos pacientes, se ele tem exclusivamente radiculopatia, tratamento conservador também por 6 semanas, ao menos que ele tenha piora do déficit motor, ou seja, porque a maior parte dos pacientes vem com restrição à mobilização. Então, o ideal é fazer esse tratamento. Se melhorar da dor, para. Se ele não melhora, TAC ou ressonância. Mas agora, se o paciente chega numa urgência com os quadros chamados de bandeira vermelha, com retenção urinária, com anestesia em cela, ou déficit motor importante mesmo, aí precisa de uma avaliação de neurocirurgia e uma TAC ou uma ressonância para definir se ele vai precisar de fazer uma cirurgia de urgência. Então, é importante os colegas terem isso é extremamente importante, tá? Eu trouxe 2 casos, perdão, parte dele está em inglês, porque isso foi apresentado num congresso, de um paciente de 17 anos que teve uma queda de altura com cerca de 9 metros e chegou com déficit parcial. Os colegas veem aqui uma tomografia com uma fratura da coluna lombar a nível da L1 e esse paciente foi submetido à cirurgia, onde nós fizemos uma fixação da coluna com redução do corpo que estava fraturado. O doente atualmente é acompanhado em consulta e, apesar de não andar normalmente, já consegue andar, deambular com apoio. E o caso número 2 é de uma hérnia discal de um paciente de 54 anos de idade que deu entrada também na nossa instituição com déficit motor grau 2, com anestesia em cela, e foi feita a descompressão e disectomia. Esse paciente, depois de ter feito a cirurgia, teve uma série de complicações infecciosas, teve piora da força motora, mas com fisioterapia vigorosa, o paciente atualmente anda e tem a sua vida normal, voltou para as suas atividades. Colegas, eu não sei se eu fui muito rápido, eu estou à vossa inteira disposição e aberto a perguntas, tá? Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado pela apresentação. Não vejo questões no chat. Eu penso que as questões vão aparecendo à medida que nós vamos falar sobre o tema, né, após a sua apresentação. E o Sérgio frisou muito bem que